Salve família Coxa Branca, está no ar mais uma edição da TV Coxanautas. No programa de hoje vamos tentar entender esse Curitiba que mais uma vez joga em casa e não consegue pontuar da forma que deveria e que gostaríamos. Marcelo Carneiro e Ricardo Honório, uma frase, um pensamento, um sentimento que defina este Curitiba da segunda rodada. Ricardo Honório. Eu vou com uma frase do técnico Marcelo Oliveira antes do jogo contra o Santos, onde ele diz que o Coritiba tem um elenco numeroso, mas ainda não tem um time. Isso é uma reclamação, né? E estamos em setembro. E ainda montando um time. Exatamente. Marcelo Carneiro. É complicado. Eu, para tentar manter um otimismo aí, eu vou falar que a minha esperança está no nivelamento de todos esses times do Campeonato Brasileiro por baixo. É a minha esperança para o Curitiba escapar. O programa de hoje ainda tem debate sobre eleições no Curitiba, tem gastronomia e tem um convidado, Leopoldo Gonçalves, com a gente falando sobre o Curitiba. E tem a Carmen Almeida contando pra gente como é que vai ser a nossa parceria com a TV Transamérica. Carmen, por favor. Salve, salve, nação Coxa Branca, eu sou a Carmen Almeida, estou aqui na TV Transamérica, que é a nossa mais nova parceira, é isso mesmo. Além do YouTube, do Face e do site dos Coxanautas, agora você pode acompanhar pelo canal 59 UHF. A partir do dia 29, toda terça-feira, das 20h30, estaremos aqui. Até breve. A TV Coxanautas está de volta. Vamos então tentar entender, conversando com Ricardo Honório, Marcelo Carneiro e Leopoldo Gonçalves Júnior, tentar entender nesse debate que a gente pode ter agora o que há com esse Curitiba que não consegue vencer, não consegue convencer, mais uma rodada dentro de casa, jogando até relativamente bem, não foi mal, se a gente usar como parâmetro a rodada anterior, né, naquela partida que aliás não é parâmetro para nada, né? Que não se joga fora aquela partida, né? Mas enfim, não jogou mal, até se comportou direitinho, mas não venceu. E a esta altura do campeonato tem que vencer jogando em casa, não tem escolha. Ricardo, o que está acontecendo com esse time? Você sabe que ontem, Sérgio, o Coritiba não fez uma partida má realmente. O Marcelo Oliveira fez algumas alterações. A volta do Alisson Maia melhorou o miolo de zaga, ele fez uma boa partida. Eu não entendi, pelo menos não trouxe um resultado prático, a troca do Jonas pelo João Paulo. Eu achei que o Coritiba ficou com o meio campo muito espaçado, deu muito espaço para o time do Santos. A transição do meio campo para o ataque não existe, lenta. Aquele velho problema do meio de campo, né? Eu observava em vários momentos do jogo um vazio no meio campo do Coritiba. Mas a gente teve mais chances, né? Mas ontem assim, era um jogo muito difícil. O time do Santos é muito perigoso. Muito bom. Só que o Coritiba, o grande problema ontem do Coritiba para mim é que num jogo desse nível você tem poucas chances de gol. E quando você tem que matar. Você não pode perder, né? Só que infelizmente duas situações claras de gol do Coritiba caíram nos pés do Neto Berola, que entrou muito mal. A primeira em um rebote de um chute na trave do Alan Santos, onde a bola caiu no pé dele ali, ele podia ter chutado, a gente até tem o lance aí, ele podia ter chutado de primeira e não, ele preferiu parar a bola, esperar e aliás, ia ser um golaço, ia ser um bonito gol da Alan. Repare que se ele chuta de primeira aí, podia... Aí é o medo, né? Ele ficou com medo de chutar de esquerda. Acertar o pipoqueiro. Aí ele foi pegar, ajeitou para a direita e perdeu a jogada. O segundo a gente não tem a imagem. O segundo é bom até nem ter, né? Porque aquilo foi triste de Mas ver. já no final do jogo, ele entra na área e na hora de chutar ele se perde com a bola. Eu não entendi até agora o que houve com ele. Para mim o que faltou pro Coritiba é o Kleber, é a finalização, é um jogador que decidisse. E agora o Kleber volta. Mas o time ontem não fez uma partida ruim. E o Santos é um time muito bom. Tem uma transição rápida, ele usa muito os lados do gramado. O Coritiba se defendeu muito bem. Aliás, a gente já falou aqui do Alisson Maia, mas o Léo também fez uma grande partida. O Léo vem jogando bem, né? Desde o jogo contra a partida contra o Chapecoense, o Léo parece que se encaixou no esquema do Marcelo. Ele sanou bem a deficiência que nós tínhamos pelo lado direito. O lado negativo, mais uma vez, até pela expectativa que foi criada com ele, é o Galdesani. Muito mal. Para mim, ele está jogando, ele está sendo escalado errado. Ele é um bom volante, mas não meia. O Marcelo, antes da partida, dizendo
que ele, com o Carleto jogando mais pela esquerda, com o Iago mais pela direita, ele ia aproveitar o Galdesani para aproximar ele do Alexandre. Mas não tem cacoete. Eu não vi Aliás, isso. você falou do Carleto. É outro jogador que está sem função. Ele não pode colocar um jogador apenas para chutar. Só porque tem chute. Né? Não, ele não tem. Ontem ficou visível, ele não tinha função. Mas com a volta do Anderson, o Carleto é um que deve perder a posição no time. E a vinda também do Rafael Longini, o Galdesani que abre o olho aí, porque o Marcelo já mostrou que gosta do João Paulo. Então, para mim, quem vai brigar por uma posição no time é João Paulo e Galdesani. Né? Porque o resto do meio-campo provavelmente vai ser formado pelo Alan Santos, pelo Anderson e pelo Rafael Longini. Então, ali, Galdesani e João Paulo vão lutar por uma posição. Leopoldo, me diz aí, você foi ao jogo, viu o Curitiba contra... Não fui ao jogo, mas assisti a partida. E? Um momento assim, eu acho um momento extremamente delicado do nosso time, porque a gente sempre espera, eu como torcedor, eu esqueço a partida contra o Atlético Goianiense. Todo mundo prefere esquecer essa partida. Até vamos considerar como bom torcedor que sou, que estava muito quente, que o time estava num dia mal. E ontem também eu prefiro jogar nas costas do tempo, que o tempo estava ruim. De novo. Estava chovendo. chovendo. Então a gente sempre tem essa esperança, né? Mas a minha preocupação é não pelo que o Curitiba vem jogando, mas pelo que o Curitiba não vem jogando. Sabe? As apresentações, assim, às vezes nós temos assim alguns lampejos muito bons de alguns jogadores e de uma hora para outra parece que o time se apaga, esquece de jogar, fica apático. E eu confesso que estou preocupado, sabe? Preocupado porque eu vejo que os times lá de baixo estão começando a ganhar, né? Alguns times do eixo agora nessa rodada, né? Eles começam a ganhar e nós continuamos ali empatezinho, continuamos meio estacionados. Eu acredito que se a gente tem que, nesse próximo jogo aí da segunda-feira, 3 pontos obrigatórios. Eu não sei se o Kleber volta nessa, acho que volta nessa. É para voltar. É uma esperança, né, de que os gols voltem a acontecer e o time demonstre assim uma qualidade maior, para pelo menos não passar um susto esse resto de segundo turno. E o problema é o adversário, né, que vem de uma ascensão. Ele ganhou bem do Corinthians, parece que o mas, Sérgio, Mancini está acertando o time. Mas essa ascensão, até um torcedor comentou no site, Mais uma vez do Mancini. Só que esquecem os torcedores que na rodada anterior o Vitória perdeu para o Avaí em casa. Então também não é um parâmetro. Ele ganhou do Corinthians, que teve a sorte de fazer um gol no começo e circunstâncias, né, do jogo. O Corinthians fez uma partida ruim também. Ganhou do Palmeiras também. Mas eu não acho que o Vitória vá vir aqui e ganhar do Coritiba. E com todo o respeito que o Vitória nos merece, parece ser o time ideal. Eu prefiro jogar com o Vitória aqui do que receber aí um Corinthians, um Palmeiras. É um time para ganhar. É um time que acho que a gente tem condições de ganhar e fazer os 3 pontos. Né? Nós temos alternâncias aí de problemas, né? Já chegamos a ter os 3 problemas, na zaga, no meio e na frente. Teve partida que nada funcionou, pegando mais uma vez como parâmetro a partida que nós jogamos fora, mas pegamos de vez em quando para dar de exemplo, que é contra o Atlético Goianiense. Contra o Santos, eu gostei muito da zaga, eu achei a zaga muito segura, finalmente. Foi o Alisson Maia que deu essa segurança, que você até comentava no último programa, para o Márcio, que precisava de alguém que chamasse a responsabilidade para ele, né? Se o Alisson, o problema dele é que ele não tem regularidade. E ele convive muito com lesões também. Né? Pois é. Então, assim, já melhorou muito o nível da zaga, mas sinceramente não era preciso muito, até porque o nível do Luizão é muito baixo. O Luizão é um zagueiro ruim. Então o Alisson Maia já trouxe uma segurança maior. E olha que o teste foi de fogo, porque o Santos tem um ataque muito rápido, um ataque com jogadores de qualidade. Já melhorou a zaga. Se fosse um outro time, um outro adversário, né, nesse jogo, o Coxa teria reconquistado uma vitória em casa. Com certeza. Agora, assim, ontem eu só estranhei a primeira alteração do Coritiba, que foi a entrada do Anderson no lugar do Iago. Ficou claro ali que o Marcelo Oliveira queria povoar o meio-campo, né? Porque o time em casa, precisando ganhar, e ele fez essa alteração colocando um cara que está sem ritmo de jogo ainda, o Coritiba devia explorar o lado do gramado em velocidade e ele não. Aí 5 minutos depois, ele tira o Galdesani e coloca o Neto Berola. Parece que nem ele mesmo ficou satisfeito com a alteração que ele fez. Fazendo, né? Então isso eu até achei meio estranho. Eu sou um cara que fui partidário a vinda dele para o Coritiba, do Marcelo Oliveira, mas as 2 alterações de ontem para mim ficaram meio esquisitas.
Além disso, a entrevista dele depois do jogo, eu costumo pegar frases, uma frase me chamou muito a atenção, e eu disse, estamos aí nós novamente pensando pequeno. Ele falou, foi um empate, foi um resultado muito bom, porque é um ponto que nós vamos precisar lá na frente. Eu falei, meu Deus, vai pensar pequeno Só assim. que assim, Sérgio, nessa linha, o que preocupa é que o Coritiba já disputou 11 jogos em casa e só conquistou 4 vitórias, tá? Com 48% de aproveitamento. É um aproveitamento baixo, muito baixo, para um time que, no mínimo, muito baixo, tem a intenção de se manter na primeira divisão. Mas, Ricardo, deixa eu só dar um pitaco com relação. Eu achei que ontem foi talvez se não o melhor, um dos melhores jogos do Maia. Jogou muito bem. Eu sei. Ele me lembrou até os zagueiros de antigamente, assim, não tinha muita conversa. Não, não tinha o que fazer com a bola, ele mandava para a lateral. Não complicava. Chutão, Não complicava. E com a substituição que me deixou preocupado com relação ao Marcelo Oliveira, foi que ele fez uma substituição colocando um jogador que vinha de contusão, num campo molhado, quer dizer, correndo o risco, e 5 minutos depois ele desfez. O que ele tinha feito, ele desfez para o que estava anteriormente, né? Que foi, então vira o time para um lado e depois volta do mesmo jeito que estava. Então demonstrou uma certa insegurança. Eu também achei isso. Deixa a gente preocupado. Ele desfez logo em seguida o que ele tentou fazer. O que ele tentou fazer, exato. E isso é o quê? Insegurança? Ele não tá convicto do que está fazendo? Não sei, mas parece. Eu acho que, na verdade, é falta de confiança nas opções que ele tem. Eu acho que é mais a tua frase no início do programa diz isso. Temos um elenco grande, mas não temos um time. Mas não temos um time. Nós já voltamos com mais Curitiba para você, um instante só. A TV Coxanautas está de volta, tentando agora, nesse pedaço do programa, fazer uma projeção aí para Curitiba e Vitória na semana que vem. É um jogo de vida ou morte para o Curitiba, até porque passou a ser um inimigo. O primeiro inimigo do Curitiba agora é o Vitória. Concorrente direto. Mas a gente tem uma arma que está voltando, que é o Kleber. Isso. A volta do Kleber é importantíssima para o Curitiba, pelo aspecto de liderança dele. E a gente se fundamenta muito nos números, né? Observe que com o Kleber, o Curitiba tem 60% de aproveitamento. Em 10 jogos conseguiu 5 vitórias e marcou 15 gols. Sem o Kleber, cai para 18% de aproveitamento. 2 vitórias. Onde em 11 jogos o Curitiba só conseguiu 2 vitórias e tem 7 derrotas e só marcou 6 gols. Então, a grande esperança que o Curitiba retome essa campanha do início do campeonato é a volta do Kleber. Olha, eu sou até pela volta do Kleber, mesmo que ele seja uns 5 quilos acima do peso, porque ele tem um papel fundamental dentro de campo, que é organizar também o time, né? Ele é o líder, ele é o capitão do time. E os números aí são absurdos, né? Com ele é uma coisa e sem ele é outro time. Essa Kleber dependência ficou muito evidente nesse campeonato brasileiro. Muito, é impressionante. Além do Kleber, tem também 2 jogadores novos chegando. Tem o Longini e tem o outro Kleber, o Kleber com C. Um zagueiro e um meio de campo. Esse zagueiro Kleber é muito bom jogador. Eu não sei que condições físicas ele está. Diz aí que o homem tem um joelho bichado. Eu acredito que o Curitiba não faria mais uma dessa. Prefiro acreditar que não. É um zagueiro que joga duro. Não é um zagueiro para o departamento médico. Não, para reforçar o departamento médico. Ele tem uma característica que me lembra, comparações à parte, o Heraldo, que gostava de sair jogando. Esse Kleber não tem a mesma qualidade técnica do Heraldo, mas também gosta de sair jogando. É um cara que vem, se tiver em boas condições físicas, é titular, tranquilamente. O outro reforço, o Rafael Longini, é um meia de características mais ofensivas, não é um meia armador, é um meia que se aproxime dos atacantes para chutar em gol, coisa que o Curitiba precisa. Ontem quem fez esse papel, em algumas situações, foi o Alan Santos. Aquela bola na trave, né, mostrou isso. Então eu acho que são 2 jogadores muito úteis e a tendência é que venham e para ser titulares. Os dois. O Kleber, se tiver em condições físicas, sem dúvida. O Kleber boas no lugar do Márcio. O Kleber para mim vai formar a zaga do Curitiba junto com o Hélio. Eu acho que vai ser a zaga titular.
Kleber pela direita Sem e o o Hélio Maia, na sem o esquerda, Maia. sem o Alisson Maia. Mesmo ele tendo jogado, que jogou ontem no Santos. Eu acho que a zaga do Coritiba vai melhorar muito, principalmente na saída de bola também. Eu acho que é uma zaga que pelo menos eu vislumbro uma futura titularidade desses dois jogadores. A gente costuma dizer aqui que o futebol que o Coritiba tem jogado é a cara da nossa diretoria. Sim. O torcedor, o sócio tem a oportunidade, mais uma vez, de mudar esse quadro no final do ano, com eleições em dezembro. Leopoldo Gonçalves Júnior, você que é membro do Conselho, qual é a movimentação hoje para essas eleições de dezembro? O que está acontecendo lá no Coritiba que a gente pode vislumbrar uma eleição um pouco mais tranquila ou que dê um outro rumo para o clube, que dê uma luz aí. Uma luz no fim do túnel, que nos arrume a vida, pelo amor de Deus. Olha, eu também, além de conselheiro, eu sou principalmente torcedor do Coritiba. E eu acho que ninguém mais do que eu também, assim como vocês, quer que as coisas aconteçam. Se acertem, né? Porque nós estamos aí uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então eu vejo assim, nesse momento, assim, não consigo ver um nome hoje, assim, dizer, olha, vai ser esse fulano, vai ser aquele lá. O que eu vejo são alguns grupos se movimentando, né, inclusive dentro do próprio conselho, né, com gente novas, com alguns não tão novos, mas que têm mais experiência. Mas eu acho que o momento é um momento ainda de expectativa. Eu acho que está todo mundo esperando o que vai acontecer dentro do campo, ver como é que vamos ficar aí mais, né? Se cai ou não cai, se fica... cai ou não cai, se fica ou não fica. Isso muda tudo também em termos de eleição. Muda completamente. O grande termômetro é dentro do campo, né? Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas existem vários nomes aí, mas nós não temos, assim, eu particularmente, e algumas pessoas que eu tenho conversado, assim, a gente... Não existe um nome de consenso, assim, que seja, olha, essa pessoa... Tem algo assim como grupos se formando. Né? Alguns grupos se formando. Há uma movimentação muito sutil ainda. Eu acredito que ainda vai se estender ainda por algum tempo aí, até se formarem aí. Eu sou sempre partidário de que deve existir uma união. Sabe, união que eu digo, uma união no sentido, um consenso para que o clube possa, quer dizer, até a maneira como o clube vem sendo administrado nesses últimos anos, aí para mim demonstra isso, porque são alguns grupos políticos e se você é bom, mas é do outro grupo, você não serve, apoia. Sabe? Então eu acho que esse é um pensamento que já passou, é um pensamento que eu considero muito pequeno para o tamanho do Coritiba, você se ater a picuinhas políticas, pessoas, né? A pessoas. Eu mesmo já tive amigos que hoje nem falam comigo em função da política do clube. Eu acho isso, quer dizer, não são amigos, né? Nessa linha que você está falando, o interessante é porque nós temos da ala jovem, a famosa pessoas boas, assim como temos pessoas boas também nas alas mais antigas. Sem dúvida. Essa mescla seria importante, até porque sem experiência você não consegue gerir um clube. Isso, né? Honório, eu acho que passa pela seguinte questão, isso é uma opinião particular, claro. Nós tivemos o Cirino e hoje temos o Bacelar. Eu acho que como pessoas, como profissionais nas áreas deles, como pessoas honestas, de boa índole, eu não tenho dúvida que são, nenhuma. Onde pecaram, para mim, exatamente na falta do conhecimento, na falta de futebol, de frequentar o vestiário, conhecer aquelas artimanhas que o Honório já sabe, já teve alguma experiência nesse campo. Então, quer dizer, é diferente, sabe? Mas nós temos essa esperança, estamos aguardando aí também para ver o que vão surgir de nomes, as pessoas que possam aparecer aí. Mas com certeza acho que teremos uma boa eleição aí, com bons nomes aí para o final do ano. O torcedor menos avisado, que ouve falar do conselho, mas não sabe exatamente o que acontece lá, o que faz o conselho, o que ele decide, no que ele pode ajudar, no que ele pode atrapalhar. Agora, nesse momento, que tipo de trabalho faz o Conselho do Coritiba? Bem, o Conselho tem muitas coisas que eu não posso comentar, porque existem algumas normas dentro do próprio Conselho que elas que eu não posso trazer, né? Inclusive, a gente nota assim, uma crítica muito grande da torcida com relação ao Conselho, né?
Mas lá dentro do Conselho nós analisamos as contas, nós questionamos uma série de coisas que são feitas pela parte administrativa do clube, né? Mas é claro que a gente não pode comentar, mas o torcedor, eu acho que pode ficar tranquilo com relação a isso, com relação ao Conselho, que é um Conselho atuante, tem cobrado na medida do possível, na medida até onde o Conselho pode ir, né? Temos um presidente novo lá, que é o Samir, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente vê o empenho dele e da mesa, para que as coisas comecem a ficar mais claras, mais transparentes dentro do clube. Então, eu acredito que tudo isso é questão de tempo para as coisas mudarem. Eu acho que essa eleição do final do ano tem que aparecer alguém que realmente dê um rumo novo para o clube. Dê um rumo novo para o clube, com uma nova esperança, uma nova filosofia, com pessoas que realmente entendam das áreas afins e do futebol, né? Profissionalizar essa coisa do profissionalizar tem uma coisa que eu acho interessante. Quando você traz um cara de fora, às vezes essa pessoa que de fora que vem, ela não mora em Curitiba. Então, às vezes a pessoa vem e faz o trabalho dela. Não tem compromisso nenhum com o clube. Não tem compromisso nenhum, vai embora. Você tem, que eu tenho, que o torcedor tem. Se você é o Sérgio que faz alguma coisa, se é o Leopoldo que faz alguma coisa, os caras vão lá na minha casa me cobrar. Exatamente. Então, quer dizer, isso também é um aspecto importante a ser analisado para essa nova administração que está por vir. Ok, Leopoldo, muito obrigado pela tua presença aqui. As portas da TV Coxanautas estão sempre abertas aí para você, para o Conselho, para o Curitiba. Quando precisarem da gente, é só bater aí que a gente atende e bota para dentro. Tá obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade da gente colocar algumas coisas aqui da experiência dentro do Conselho. Elogiar o programa, que realmente eu tenho acompanhado nas redes sociais, aí é uma coisa nova e que eu acho que vem bem acalhado o momento do Curitiba. Eu acho que nós estamos precisando de um programa que nem o que vocês fazem, assim, com essa diversidade de opiniões e de situações, e etc. e tal. Mas eu é que agradeço. E, Sérgio, para quem não sabe, o Leopoldo é colunista do site já há muitos anos. Né? Junto com o Honório, né? Nós somos da mesma época. Da velha guarda. Da velha guarda do Coxanautas. Bom, então eu sou Você é da a nova guarda. Nova guarda. Finalmente eu sou novo em alguma coisa. A TV Coxanautas volta a seguir na pequena área do chefe Renato de Barba. Um instante só. A receita do jogo de hoje é um pernil na brasa. Você vai lá no açougue, compra um pernil, pede o corte de aproximadamente 1,5 dedos e você coloca ele na brasa a 40 centímetros e deixa por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois você abaixa essa carne e deixa ele até sapecar a 15 centímetros da brasa. Ele vai pururucar aquela pelezinha em volta do pernil. Você certifica-se que ele está bem passado. E aqui nós servimos com um pão de alho feito em casa. E eu fiz aqui tipo um aperitivo, uma saladinha, com uma cebola cozida, pimenta dedo de moça, sal, orégano, limão e azeite de oliva. Então essa é a nossa receita para o jogo de hoje. Para um domingo, um sábado, você vai assistir o jogo em casa? A receita é rápida e extremamente saborosa. Um grande abraço e até a próxima receita.